Amém, irmãos? Cumprimento a nossa igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria, mais uma noite para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para estar se colocando de pé. Vamos estar fazendo um momento de oração, entrando na presença do Senhor nessa noite, para prestar o culto racional a Deus nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Pai, nessa noite te louvamos, te bendizemos ao teu santo nome, Senhor. Te damos graças, Pai, por até que o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até que o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Que o Senhor tem nos livrado de todo o mal, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite eu te peço abençoar cada vida que aqui se encontra, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa derramar do teu poder, da tua unção, que o Senhor possa operar sinais maravilhas, ó Pai, sobre cada um deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no meio do caminho, Senhor, da escape, da livramento. Que o seu povo possa chegar em paz, em segurança, Senhor, para te adorar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Também te pedimos nessa noite, abençoa aqueles que estão assistindo, meu Pai, pela live, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa derramar o teu poder e da tua unção, que eles possam sentir a tua presença, Senhor, onde quer que eles estiverem na noite de hoje, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo, porque estamos aqui para prestar um culto racional a Ti na noite de hoje, Senhor. Pai querido, Pai amado Deus santo, Deus tremendo, desde já eu te peço, acampeando-nos ao redor desta porta com a espada desembanhada, guerreiro contra todo o principado e potestade, Senhor, amado Deus santo, Deus tremendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade. Espírito Santo de Deus, cumpra o seu querer na noite de hoje. Se for da tua vontade, batiza com fogo, batiza com línguas estranhas, derrama a luz do teu povo. Espírito Santo de Deus, derrama a tua glória nesse lugar. Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, que nessa noite, Pai, possamos prestar um culto racional a Ti, Senhor. Pai, cumpra o seu querer, cumpra a sua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra inicial juntamente com os irmãos, que se encontra no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo de número 55. Vamos estar lendo alguns versículos na noite de hoje, amém? Isaías 55. Todos acharam? Glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Espera. Amém? Todos acharam? Vamos compartilhar junto a leitura. Diz a palavra do Senhor assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comerá o que é bom. A vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. A palavra de Deus, ela diz assim, que todo o povo é convidado. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O maravilhoso é isso, todo o povo é convidado a procurar a salvação. A salvação é de graça. É de graça para mim, é de graça para você, é de graça para aquele que está lá fora. A salvação é de graça. Sabe por que é de graça? Porque Jesus, ele já pagou um alto preço naquela cruz. Foi o preço de sangue. Jesus Cristo, Ele deu a vida dele por amor da minha vida e por amor da sua vida, para que nos dê a vida eterna. E Ele falou, é de graça. Mas eu estava meditando nessa palavra, como que o povo
Se olha aí fora, o povo ele corre atrás, ele quer pagar tudo, né? Tipo assim, tudo ele quer pagar. Se for coisa de graça, muitas das vezes eles não dão valor. E assim, infelizmente, você pode ver se você for fazer, não estou falando a respeito de religião, mas se for fazer um trabalho em outros lugares, a pessoa tem a satisfação de pagar porque quer ver algo acontecer. Ah, eu tenho que fazer isso para acontecer, né? As pessoas, elas querem pagar, mas Deus ele fala, não precisa pagar nada. É somente você ouvir a minha voz. É somente você aceitar. Porque já foi pago o alto preço. Mas infelizmente o mundo aí fora, irmãos, as pessoas não dão crédito. Mas feliz sou eu e feliz é você que deu crédito nessa palavra. Porque nós estamos aqui hoje para prestar um culto a Deus, adorar, exaltar e glorificar o nome santo dele. E nós estamos aqui também para orar para que as escamas dos olhos daquelas pessoas e os ouvidos, os tampões dos ouvidos deles caiam e eles realmente entendam que é de graça, não precisa pagar nada. E eu, muitas das vezes, até quando nós não éramos convertidos, muitas das vezes até nós falamos, vai lá para dar dinheiro para o pastor, não é? Vai lá para dar o dízimo, vai lá para... Muitas das vezes nós falamos isso também. Muitas das vezes o inimigo ele cega as pessoas lá fora, mas é de graça, irmão, você não precisa. Você não é obrigado, nada é obrigado. Porque Jesus ele já pagou um alto preço pela sua vida naquela cruz do Calvário. Mas a palavra ela está se cumprindo, sabe por quê? Porque Deus ele colocou, vai chegar nações que nunca ouviram falar, mas eles vão reconhecer, eles vão aceitar. A gente assiste televisão, a gente olha nos jornais e vê nações que você vê que a palavra de Deus nunca entrou lá, porque era um país fechado, um país que não deixava entrar nada, porque era um país que adorava outros deuses, mas a palavra entrou lá e está fazendo, está salvando muitas e muitas pessoas. Porque isso daí é para quem crê, é para quem acredita, é para quem realmente busca essa palavra. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Mas o versículo que me chamou a atenção foi no versículo de número 6 também. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um dia que nós, Jesus Cristo ele vai buscar a igreja. Nós vamos subir e as pessoas elas vão bater na porta da igreja, vão buscar e elas não vão encontrar. Não vão encontrar aqueles crentes que faziam barulho, aqueles crentes que falavam de Deus, aqueles crentes que oravam por eles, aqueles crentes que muitas das vezes entregavam um bilhetinho, falavam da palavra, muitas das vezes eles falavam que, poxa, mas esses crentes enchem o tó a nossa paciência, mas vai chegar um dia que eles vão querer e não vai ter. E é por isso que nós pregamos a palavra do Senhor. Mostramos, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação. O Evangelho do arrependimento. E é de graça, irmão. Nós pregamos o Evangelho e é de graça. E o Senhor, ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então nessa noite nós estamos aqui buscando Deus, porque sabemos que Ele está perto. Invocando Ele, porque Ele está aqui neste lugar. Este lugar foi consagrado, este lugar é a casa dEle. Então nessa noite, nós estamos aqui para adorar, exaltar, glorificar o santo do Senhor e prestar um culto racional a Ele nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui por essas portas na noite de hoje. Eu não sei o que você necessita, mas invoca Ele, fala com Ele, conversa com Ele, tem intimidade com Ele nessa noite. O véu já foi rasgado, você tem livre acesso para falar. Então nessa noite, vamos adorar o Senhor. A gente vai colocar um louvor aí que você venha meditar nesse louvor na noite de hoje, amém? Sai de tua lei, ó Filho meu.
Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, Pai. Glória a Deus. Quer mais um? Não se compara com o que eu vivi. Ele tem o melhor dia. Ele tem o melhor para você. Aleluia, santo. Deus tem o melhor para cada um de nós na noite de hoje. Além daquilo que nós imaginamos. Não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor dia. Deus tem o melhor. Você pode dizer nessa noite que Ele tem o melhor para você? Aquilo que você achava que era impossível, Ele tem o melhor para você. E o que perdido for, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para cada um de nós. Basta você crer. Deus tem o melhor.
as palmas louvam ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus tem melhor para nós. É profético isso daí, irmãos. É profético. Essa quinta-feira é profética. Nada se compara com o que perdeu, que ficou para trás, nada se compara com o que atingiu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ah, mas pastor, eu perdi isso, eu perdi o emprego, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Nada se compara com o que atingiu sobre a sua vida. Ah, mas a minha saúde, nada se compara com o que atingiu sobre a sua vida. Tantas vezes a gente fica preso nas coisas, né? Perdeu, podia ter feito mais, podia ter. Esquece, o Senhor está falando para você nessa noite. Agora começamos, né? Ter um anseio, ter a fé, crer realmente que Ele tem o melhor preparado para você. Ele tem o melhor. Se o louvor fala a respeito de Abraão ali. Abraão, ele estava na zona de conforto dele, ele andava com a família dele ali, os pais dele, o pai dele era próspero, ele era muito rico, mas Deus falou para ele: Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, que eu vou te honrar. Ele fez um ato de fé, ele capou ali, saiu da terra, saiu do meio da parentela, e Deus abençoou, nos honrou. Hoje ele é pai de grandes nações. Através da fé de Abraão, nós estamos aqui hoje. Deus tem o melhor, Deus prepara o melhor para cada um dos seus. Basta nós acreditarmos, basta nós confiarmos. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou por essas portas na noite de hoje, mas Ele já está falando com você. Ele tem o melhor preparado para você. Basta você estar na presença dEle. Basta você continuar. Por mais do que os outros falam que não tem jeito, não dá, não acontece nada, você não está enxergando nada, mas você está focado. O Senhor, Ele falou que tem o melhor para mim. Eu vou buscar o melhor, porque Ele vai me dar o melhor. Se Ele falou, a palavra dEle não volta atrás. Amém? Gostaria de saber se alguém quer dar um testemunho, falar algo da parte do Senhor nessa noite. Ninguém? Senhor, glória a Deus. Aleluia. A paz de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus, né, que terça-feira eu fui internado com uma dor de cabeça. Aí eu fui no médico, falei assim, eu vou na lata, passar no médico ali, vou ali na lata comprar uns potes, né, que eu tenho que fazer uns bolos, mas aí eu fiquei, né, o médico falou, você está com uma enxaqueca forte, né, vamos ficar internado para fazer alguns exames. Aí eu fiquei, aí ele falou assim, vamos uma tomografia, deu um negocinho ali, mas ele não falou o que era, então vou fazer uma ressonância. E eu tenho pânico de fazer ressonância, mas já há muito tempo eu estou pedindo a Deus, porque eu já estava com uma guia em casa para fazer a ressonância, né? Eu falei, eu vou marcar que eu preciso fazer essa ressonância. Aí lá eu falei, Senhor, me dá força e que eu consiga fazer, eu vou conseguir fazer essa ressonância em nome de Jesus. Aí quando eu entrei, vi aquela máquina me esperando. Eu falei, não, eu vou e Deus vai me dar força. Aí eu fiz o exame, graças a Deus, né? Aí o médico passou hoje e falou assim, só uma enxaqueca mesmo, deu um cisto, mas não é nada grave, é só fazer o acompanhamento para você não cresce, mas faz tempo que você tem esse cisto, deve ser até de nascença, né? É tipo uma carninha a mais ali, né? E eu lá, eu tinha uma encomenda de bolo, aí todo mundo ligando, minha cunhada falou, o bolo da menina aqui do serviço, você vai fazer para sexta-feira? Eu falei, calma gente, hoje é terça, para Deus é impossível, calma, né? E hoje eu lá ainda, né, de manhã, a moça pedindo um bolo, eu não sabia se é alto ou não, peguei a encomenda, falei, não, Deus é maior, não sabia se é alto, não sabia que já deu o resultado, falei, Deus é maior, eu vou pegar essa encomenda assim, e cheguei em casa, fiz meus bolos, quando acabei de bater o último bolo, minha batedeira pifou. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, aí eu procurei lá, eu tinha uma batedeira lá que só bate com um batedor só, né? Aí eu falei, graças a Deus tinha ela lá, eu falei assim, e outra, os bolos que eu tinha encomenda, eles vão brigadeiro em cima, não precisa mais de batedeira. E eu falei, o que eu precisava era bater os bolos, né? Eu falei, graças a Deus eu consegui, né? E todo mundo, nossa, você pegou encomenda, você está internada, você pegou, vai chegar e vai fazer bolo. Eu falei, gente, tenha fé, né? Tem que ter fé e fazer, né? Tive o compromisso de falar, não, eu vou fazer. E eu falei, graças a Deus eu consegui fazer, né? E agradeço, né? Que não deu nada, estou bem, vou continuar
continuar aí, né, tomando uns remédios só por uns dias só mesmo para essa enxaqueca, e estou bem, graças a Deus. Ele falou que não tem nada de sinais de derrame, que ele falou, às vezes tem pessoas que dão um derrame, dá uma dor de cabeça forte, estoura uma veinha, a pessoa dá um derrame, a pessoa nem percebe, né? E graças a Deus não tem nada. Ele falou, não tem nada na sua cabeça, está tudo ótimo. Eu falei, graças a Deus. Eu agradeço a prioridade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. A irmã falou que tinha medo de fazer a ressonância, estava cá. Ia lá. Deus teve que falar, já que ela não quer pela vontade dela, eu vou fazer, eu vou mostrar, eu vou fazer ela ficar para minha glória e para minha honra. Porque Deus ele é fiel. E ela agiu através da fé. Por isso que a palavra nos fala, nos ensina, o justo viverá pela fé. E nós estamos nos fim dos tempos de Jesus falar que quando ele voltar vai haver fé na terra. Muitos não têm mais fé, muitos não acreditam, muitos estão vivendo por vista. Muitos estão ouvindo as outras pessoas, muitos estão ouvindo os grandes homens, sabe? Mas aquela pessoa sabe mais, aquela pessoa é eloquente, aquela pessoa é inteligente. O médico é um doutor de não sei o quê, tudo. As pessoas ficam atrás, mas o Senhor nos ensina, o justo viverá pela fé. E o que o Senhor ele traz para nós, viva pela fé. Não é que os outros estão falando, não tem jeito, para Deus tem jeito sim. Não vai acontecer, vai acontecer. Não tem cura, tem cura sim. Não tem porta de emprego, tem a melhor porta, a excelente porta. Para Deus não é impossível, irmão. E assim, né, esse testemunho é maravilhoso, né, porque como que a pessoa está internada quando está pegando encomenda de bolo? Vai fazer uma ressonância da cabeça e está pegando uma encomenda de bolo, porque é fé, irmão. É fé. E é assim que nós temos que andar. Não é como o mundo anda, andar por fé. E quando nós andamos por fé, nós vemos o sobrenatural, nós vemos o milagre de Deus acontecer. Eu louvo a Deus por esse testemunho na noite de hoje. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Minha esposa quer falar algo? Não? Mais alguém? Então vamos estar se levantando, fazendo um momento de oração. Eu vou estar passando a palavra para o pastor Leandro na noite de hoje, que vai estar ministrando a palavra. Bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Graças te damos, Pai, por essa noite maravilhosa, por estarmos aqui nessa noite, Senhor amado, como um corpo, meu Pai, prestando culto racional a Ti, te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Tenho certeza que o Senhor tem falado grandemente neste lugar, Pai. Através do louvor, através do testemunho da Tua serva, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, mas agora te pedimos, Pai. Continua falando conosco através da Sua palavra, Senhor, porque a Sua palavra cura, a Sua palavra liberta, a Sua palavra tira o alvo do lamaçal do pecado e coloca no lugar de honra, a Sua palavra transforma, Pai, e a Sua palavra nos dá vida, Senhor. Então, nessa noite, usa a vida do Teu servo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, revela, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Eu te peço na noite de hoje, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a Tua palavra na noite de hoje, caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai cumprir o seu querer, a sua vontade, é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. As palmas vão ao Senhor. Amém? Pastor Leandro, está com a oportunidade. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vou tirar um pouco essa máscara. Aleluia. E tem algo já a confessar para os irmãos aqui. Um pouco antes de nós iniciarmos o culto, o pastor Lars perguntou 3 vezes: Você vai pregar hoje? Você vai pregar hoje? Você vai pregar hoje? Até a hora que a Silvana pediu o microfone, eu ainda estava com dúvida se era para poder pregar mesmo. Você fala assim, que loucura. Não, irmãos, pensa que foram aproximadamente quase 25 dias com dor de dente. Foram 2 períodos de tomar antibiótico e tomar corticoide, que é um anti-inflamatório forte. Mas daí também lembrei das
das palavras que o pastor Laércio disse no culto de domingo, né? Se é por fé, por que nós estamos temendo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Ou realizar aquilo que Deus nos chamou para realizar? Se Ele está no controle, é Ele quem vai fazer, não é? Não somos nós. E isso me levou, eu até perguntei para Deus o porquê dessa palavra, que fazia muitos anos que eu não lia essa palavra. Então, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 17. Muitas vezes a gente lembra e fala muito do capítulo 15 e 16. Então, livro de Juízes capítulo 17. E olha que eu estava ali, o Espírito Santo de Deus cada vez mais estava queimando dentro de mim. Assim, eu muitas vezes questionando e perguntando para o Senhor, o que o Senhor tem para nós? E o pastor Laércio vem, né? Lá no livro de Isaías, já falando, né? Para nós buscarmos essa presença. Mas aqui, ele fala de um alerta, nos mostra, no caso, um alerta, e também nos mostra que, mesmo diante daquilo que Deus prometeu para nós, mesmo diante da manifestação dos milagres, mesmo diante das coisas que Deus disse para nós, nós podemos ainda confundir as coisas, falando dele, mas não vivendo aquilo que ele quer. Por isso que nós temos que cada dia mais prestar mais atenção àquilo que o Senhor está ministrando por nós. Por isso que a cada dia mais nós temos que perceber que viver pela fé é algo imprescindível, porque senão nós vamos ficar presos às circunstâncias e às situações desta terra. Então, Juízes capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim. Algumas traduções podem estar diferentes, tá? Mas diz assim: e havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: integramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. A sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual o fazia o que parecia direito aos seus olhos. Agora preste atenção, versículo 7. E havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que eu achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo
lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Podeis assentar? Aleluia. Primeiramente a gente lê assim, a gente fala assim, né? A gente fica assim, o quê? Como que é? O que tem a ver essa história de Mica, logo depois de um contexto, né, de uma história anterior, de Sansão, que tinha destruído todo um lugar onde os filisteus estavam reunidos? O que tinha a ver essa história de Mica diante dos acontecimentos que estavam tendo? E é isso que nós temos que perceber. Primeiro, por que foram se levantados juízes? Juízes foram levantados após a morte de Josué e a morte dos anciãos. Foram se levantados juízes porque as tribos já tinham sido divididas, ou seja, as posses de cada filho, de cada tribo já tinha sido dada. Então as 12 tribos estavam cada uma com a sua herança. E nisso, o que acontecia? Não tinha um líder. Então cada um exercia ou fazia aquilo que ele achava que deveria fazer. Então tudo isso já era algo que o Senhor já tinha mostrado, porque havia Josué, havia os anciãos, eles ordenavam, eles ensinavam, eles mostravam o caminho e eles davam tudo aquilo, ou melhor, falavam tudo aquilo que tinha que ser feito. Mas, olha que interessante, se passam os anos, se vêm as novas expectativas, nos deparamos com novos acontecimentos, começamos a observar as coisas que todos têm e nós não. Começamos a ver que nós podemos fazer coisas que até então diziam para nós que não podia, mas agora não tinha mais ninguém para fazer. Então eu posso fazer do jeito que eu acho certo. Então começo a colocar fundamentos aonde já existiam fundamentos. Ou seja, começo a construir uma nova casa diante de um fundamento que já existe, mas que não é cultivado da maneira que é para ser. Por que estou fazendo toda esta introdução? Porque simplesmente o que o Senhor Ele está nos mostrando por quem nós estamos vivendo. Aonde temos lançado realmente a nossa fé? Em quem nós estamos crendo? Todo o nosso conhecimento, nossa experiência está sendo usada para satisfazer nossas vontades ou a de Deus? Ou vou até além, vou exatamente entrar nesse texto. Tudo aquilo que nós sabemos está glorificando a Deus? Ou continuamos andando da maneira que nós queremos? Como assim? Preste bem atenção o que Mica ele fez. Ele era um homem conhecedor da palavra, correto? Conhecedor dos princípios de Deus, conhecedor de toda a lei, conhecedor de tudo aquilo que o Senhor fez, conhecedor de todas as coisas que o Senhor ele ordenou e mandou fazer. Ele não era um desconhecido. Ele não era uma pessoa que não conhecia, tanto que quando ele fala com a mãe dele sobre o roubo das 1.100 moedas, o que ele diz? Não, estavam comigo, e eu estou restituindo. E a mãe dele fala, louvado seja Deus, né? Que Deus te abençoe, meu filho, que o Senhor continue te abençoando. E olha, e perceba algo aí. E a mãe dele fala assim, mas isso já foi separado para algo. Você vai fazer o quê? Você vai me dar esse dinheiro, e esse dinheiro já está separado
para eu poder fazer um altar, ou seja, uma escultura, uma imagem de fundição e levantar altares de adoração dentro da minha casa, que não é para o Senhor, mas sim para os deleites daquilo que eu quero. Olha que interessante. E muitas vezes nós temos que começar a observar isso. Deus, Ele está nos movendo para o sobrenatural. Quero pegar e colocar as palavras que o pastor Laércio usou aqui, exatamente do hino que nós louvamos. O que ele disse? Ele disse assim: sai da sua terra, da sua parentela. Mas, se nós formos observar, olha que interessante. Abraão tinha um conhecimento por anos de quem um dia foi ou era um Deus. Não havia naquele tempo, principalmente em Ur, não havia um lugar onde eles cultuavam ao Senhor. Era algo que já tinha sido passado há anos. Prestem minha atenção. Mas Deus escolheu ele, Abrão, para poder dar uma ordem e tirá-lo, e dele sairia posteriormente estas 12 tribos. Exatamente aonde nós estamos retratando aqui no livro de Juízes. Mas ele precisou ouvir, ele precisou ter fé e precisou agir no sobrenatural. Ele não ficou na condição de achar, que bom, é legal, é da minha cabeça. Não, ele foi. E nós acabamos de ouvir um testemunho disso, não é? Peraí, onde você tem colocado sua fé? Ai, mas você acabou de voltar. Ai, mas você acabou de fazer. Ai, mas você... Isso! Vocês podem estar tudo com a fé no natural, mas minha fé está no sobrenatural e eu vou fazer o que Deus mandou fazer e acabou. Quando nós lançamos a fé no sobrenatural, as coisas acontecem. Mas, olha que interessante, mas principalmente este cidadão, Mica, ele sabia de tudo isso. Foi contado tudo isso para ele. Ele vivia tudo isso. E o que levou ele a continuar falando de Deus? Porque pode perceber qual era, e é isso que a gente tem que começar a entender hoje. Ele não parou de falar de Deus. Ele não parou de falar que acreditava em Deus. Ele não parou de falar do Senhor. Ele somente começou a agregar coisas na vida dele que desviavam a fé dele do sobrenatural para novamente o natural. Sabe aquele negócio Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, Senhor, pode ser o que for. Daí você passa pela primeira prova, você fala assim, mas está vendo? Se tivesse fazendo isso, não estaria passando por isso. Se tivesse passando por aquilo, não estava passando por aquilo. Peraí, então a fé está onde? Começamos a trocar altares. Acreditamos numa fé sobrenatural, mas começamos a colocar altares naturais. E vou usar de novo aqui a vida da Silvana. É aquele negócio. Mas você acabou de voltar do médico, você acabou de voltar do hospital. Mas espera aí, minha fé está onde? Se não tiver em Deus, se não estiver no Senhor, se não tiver na promessa dele na minha vida, se não estiver na cura que ele me deu, então tudo isso é inválido. E era isso que Mica estava mostrando. Mas Mica não só mostrou isso, ele mostrou que a quebra de uma promessa pode gerar confusão na cabeça também das outras pessoas. Como assim? Por isso, a atenção daquilo que nós nos posicionamos a ser em relação às pessoas dessa terra. Como assim? Por que o levita, que lá atrás tinha sido chamado para poder cuidar das coisas do Senhor, e cada tribo
teria que cuidar de um grupo X de levitas, porque eles cuidavam das coisas do Senhor. Por que este levita estava peregrinando? Porque depois da morte de Josué e dos anciãos, todo o compromisso das tribos que eram de ajudar, porque os levitas eram os únicos que não tinham terra, não foi dado herança. Todas as 12 tribos não assumiram sua responsabilidade diante deles. Porque os levitas, eles foram levantados para cuidar de todos os utensílios, cuidar de toda a casa, cuidar da parte de limpeza, a parte de adoração, cuidar de todas as coisas que eram designadas a um sacerdócio, ou seja, as coisas de Deus. Mas, depois que houve a morte de Josué e dos anciãos, eles simplesmente se acharam na obrigação de não mais fazer aquilo que já tinha sido dado por uma responsabilidade, ou aquilo que tinha sido assumido por cada um deles. E olha que interessante é, e que tremendo é. E este levita, o que ele disse? Aqui nessa tradução, na de vocês deve ter uma outra palavra diferente, né? Aqui fala comodidade, né? Aqui a gente, eu estava percebendo aqui, que aqui ele fala se ele encontrasse algum lugar onde te desse comodidade. E tem algumas traduções que se eu não estou enganado, parece que fala conforto, ou algum lugar que tivesse segurança, alguma coisa do tipo. Por que ele fala isso? Porque até então eram para as pessoas manterem eles, ou seja, aquela tribo manter ele e ele manter tudo aquilo que o Senhor ordenou para aquela tribo. Era esta a aliança, era isto a responsabilidade. Então pode perceber, quando se é quebrado algo, aquilo que pode em si parecer até que não tem como mudar, pode ser mudado, porque automaticamente ele se vendeu para ser um sacerdote de todos os altares que Mica levantou dentro da sua casa. Tudo em troca do quê? Tudo em troca de um salário, uma cama e um lugar. Olha que interessante. Da gente falar assim, não pode ser mudado, não, a minha fé. Então, depende de como é. A fé pode ser, nesse caso, se nós não estivermos voltados inteiramente ao Senhor, a fé pode ser vendida. Ou melhor, a fé pode ser comprada. Ou pode ser trocada. Trocada num momento de desespero. Vendida num momento de posso dizer assim essa palavra, apavoramento da nossa alma, ou ansiedade. Porque o que é mais fácil muitas vezes acontecer? A gente pecar, ou a gente fazer as coisas do nosso jeito, ou orar e esperar o tempo de Deus. O que é mais fácil? Entrar na condição dessa terra ou viver aquilo que o Senhor nos prometeu? Se nós olharmos para nós hoje e começarmos a olhar isso em nós hoje, e não quero dizer o que já passou, o que passou virou poeira. O que você gerou e está em você continua hoje, mas o que passou virou poeira. Estou falando hoje, porque muita gente pensa, eu poderia, então morreu, já era, acabou, já foi. Mas hoje, muitas vezes a nossa atitude diante daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, qual foi? Porque já estão o quê? 5 para as 9? Como
nós transformamos a nossa realidade através de uma fé sobrenatural hoje. Ou, na verdade, não fizemos tudo no automático, sem perceber o tempo, sem perceber a voz, sem perceber o que Deus estava nos mostrando. Porque se a gente for pensar, um dia você faz 2 bolos? Faz, mas se você tiver 3, sua margem é muito melhor, né? Você consegue já preparar, você consegue elaborar, mas você faz. Mas o que Deus Ele quer mostrar para nós é: por que nós estamos tão ansiosos com o dia do amanhã, se o hoje precisa ser vivido, se o hoje precisa ser revelado, se o hoje precisa ter uma fé sobrenatural, se o hoje ele está acontecendo diante dos nossos olhos e a nossa mente muitas vezes está pensando no que vai acontecer amanhã. Se nós observarmos o que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas durante todos estes dias, principalmente deste mês, que foram poucos dias, né? Olha o que o Senhor está fazendo. Mas quem quis lançar esta fé no sobrenatural está vivendo o sobrenatural. Mas quem não quis, continua sempre. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Mas quem lançou sua fé no sobrenatural não tem aquele negócio de gráfico, né, de coração, né? Não. Ele vai numa crescente. E ele vai embora. E ele não para. E ele não para. E ele não para. Lançar a fé neste sobrenatural é não ficar percebido com as coisas dessa terra. Mica viu a oportunidade de transformar a glória de Deus para ele fazer as coisas do jeito dele, conforme até está escrito, né? Do jeito que nós quisermos, ou de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, ou da maneira que eu entender. Mas aqui eles estavam vivendo inteiramente na dependência de Deus, tanto que depois de um tempo nós vemos que todos eles se reúnem e fazem o quê? Nós queremos que aqui todas as tribos sejam iguais aos outros povos, nós queremos um rei. E ainda elegeram e escolheram Saul, porque neste tempo de juízes eles passaram por cada opressão de povos, se levantava um juiz. Ele reinava, instruía, mostrava o caminho, todos voltavam ao Senhor, e daqui a pouco, a hora que este juiz ou morria ou saía do cargo, todo mundo voltava a fazer todas as coisas de novo. Ou seja, para que eles queriam um líder, se na verdade eles não queriam mudança? Só para poder falar, foi ele, né? É coisa do ser humano, né? Daí a gente lembra da criação, Gênesis 1, né? Perdão, Gênesis 3. A gente lembra lá, olha e fala assim: mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Adão. E aí? Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher foi a serpente. Então, quer dizer, já começou a acusação, né? E muitas vezes é isso, né? Por quê? Porque na verdade, quando nós começamos a mergulhar na palavra, o confronto com a nossa carne se torna evidente. E essa evidência de confronto na nossa carne começa a mexer na nossa estrutura.
Sabe aquele negócio de, eu sempre fui assim? Então, quem disse? Quem disse? Mamãe desde pequenininho, papai desde pequenininho. Então, ótimo. Agora vamos fazer uma outra pergunta. Como Deus ele te vê? Como Deus te fez? Como Deus te criou? Como Ele te constituiu? Quais foram os dons, talentos e habilidades que Ele te deu? E que muitas vezes está aí parado. Parado por quê? Então está na hora de você começar a deixar Deus te usar da maneira que Ele quer. Mas primeiro você precisa entender por que Ele te fez desse jeito. Mas sabe como que é? As coisas, as situações, os problemas. Não é esse. Esse quem te fez foi a criação dos seus pais. Esse quem te fez foi os seus amigos da escola. Esse quem te fez foram os amigos da rua. Esse quem te fez foram os amigos do trabalho. Esse quem te fez foram as pessoas, os pastores, os líderes, as pessoas que você andou em sua volta. Mas o que eu estou falando é, tente olhar e ver como foi que Deus te fez. Porque tudo aquilo que nós estamos vivendo e achando que foi, muitas vezes não foi. Muitas vezes nem é. E nós acreditamos numa mentira. E essa mentira acaba se tornando uma verdade. Mas vamos parar hoje e começar a pensar. Como para todos daquelas tribos, o Senhor mostrou o caminho. Mostrou quem Ele era. Mostrou o que Ele queria. Mostrou como deveria fazer. Mas muitos quiseram fazer as coisas do seu jeito. Porque se nós formos ver, vamos pegar lá raízes. Quantos olhavam e observavam e falavam, não, mas fulano de tal faz desse jeito, então eu vou fazer igual. Agora me fala, tem diferença nos dias de hoje? Se você olhar, você vai ver, nós estamos influenciados por quem? Pela palavra ou pelo YouTube? Nós estamos influenciados por quem? Pela palavra ou por uma rede social? Nós estamos influenciados por quem? Em pegar a palavra ou pegar o celular? Faça um teste de um dia. Quantas vezes você fica com o celular na sua mão e quantas vezes você dá o tempo de pegar a palavra para ler? Só isso, mais nada. E muitas vezes nem a palavra. O tempo que você dá para conversar sobre a palavra. O tempo que você dá para orar. O tempo que você dá para, pelo menos, falar de algo significativo que vai instruir e vai fazer aquela pessoa que está do seu lado crescer. Ou edificá-la. Aí você vai começar a perceber quem tem mais influência sobre você. Quem tem mais influência sobre você? Porque o Senhor, Ele nos chama para algo muito grande. E quando fala, é tão tremendo, né, que nós louvamos hoje, né? Uma nova história Deus tem para mim. Nós queremos viver essa nova história do jeito de Deus ou essa nova história do nosso jeito? E uma pergunta que nós estávamos aqui fazendo, nós estávamos numa reunião e conversando, daí o Senhor fez uma pergunta. Hoje, se Deus te desse 1 milhão, você continuaria sendo aquele ou aquela que Ele chamou da maneira que você é? Ou você sumiria da presença dEle? Difícil de responder, né? Mas se você tivesse agora, falou assim, peraí, tá frente, vai lá, abre a conta, 1 milhão.
Entenda bem. 1.100 ciclos de prata. Nós estamos falando, eu não sei qual é a quantidade, mas nós estamos falando de muito dinheiro. Porque senão ele não ofereceria só 10 moedas de prata por ano, né, para o levita. Então, se a gente pensar em 1.100 moedas de prata, daí a gente não faz ideia, né, que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então, perceba bem, o que Deus está mostrando não é o que Ele quer te dar, mas é como nós estamos preparados para receber. Porque, perceba bem, o dinheiro, ele não corrompe ninguém. O dinheiro só manifesta aquilo que você já é, mais nada. Porque assim, se você tem um caráter íntegro, o dinheiro só vai te manter na integridade, mais nada. Mas se o seu caráter não for, o que vai acontecer? Rapidinho você vai vai correr. E detalhe, quando eu digo correr, prestem bem atenção, irmãos. Aqui, ó. Correr da presença, muitas vezes, não é correr do culto, não é correr das orações, não é correr das coisas que estão sendo propostas, não. Muitas vezes, é estar longe de Deus falando que está perto. Assim como Mica falava de Deus, mas deixou de viver essa presença. Deus entregou algo grandioso nas nossas mãos. Entenda, Deus está querendo nos preparar e nos forjar para um novo tempo. Mas para isso, nós temos que agora querer, nós temos que mostrar quem realmente nós somos. Não aquilo que as pessoas nos tornaram, mas aquilo que nós somos. E nós somos quando nós nascemos de novo. Quando nós entendemos este novo nascimento e começamos a caminhar debaixo de uma promessa. Qual é a nossa promessa? A salvação. Porque se nós estamos com os nossos olhos fixos na salvação, tudo começa a acontecer de uma maneira grandiosa. Vocês podem perceber que olha o que acontece no reino espiritual. Quer ver uma coisa interessante? E vocês vão falar aqui comigo. Olha o que acontece no reino espiritual quando Deus começa a ministrar no nosso espírito e aquilo começa a nos confrontar. Se eu perguntar agora para todos aqui, quem está com sono? Espiritual. Sabe por quê? Porque quando a verdade ela é revelada, quando ela quer nos mostrar algo que nós precisamos, sabe o que acontece? O inimigo vai fazendo assim, ó. E nós começamos a pensar em tantas outras coisas a ponto da nossa mente entrar numa constância e é uma realidade. Por quê? Porque isso se chama batalha, guerra espiritual. E quando a palavra é ministrada, você pode perceber, quando a palavra é ministrada, você começa a observar coisas assim que você fala, nossa, mas isso nunca aconteceu, por que está acontecendo agora na hora da palavra? Então, é por causa disso. Você pode perceber, olha que coisa interessante acontece na hora da palavra. Na hora do louvor, na hora dos testemunhos, na hora de tudo, ninguém está com vontade de ir no banheiro. Levanta na hora da palavra. Você fala assim, não é. Criança, começa com a vontade de ir no banheiro na hora da palavra. As pessoas acham de chegar na frente da igreja ou perguntar, ou falar, ou querer, na hora da palavra. Barulho na hora da palavra. Por quê? Isso é o quê? Distração.
Porque se ele conseguir tirar a sua atenção daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você vai continuar sentado numa igreja o resto da sua vida e não vai conseguir viver tudo o que Ele tem para você. Assim como Mica tinha tudo, mas escolheu continuar falando, mas não vivendo. E neste tempo, e estou falando isso, irmãos, por quê? Entenda, não é, pelo amor de Deus, não é repreender algo, é Deus estar nos mostrando algo que muitas vezes nós não estamos apercebidos dentro da nossa casa. Ah, eu vou levantar, eu vou orar, ou eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer e... Nossa, como que é? Não é assim? É. Isso é o quê? Guerra espiritual. Até a hora de você se posicionar, repreender, expulsar e falar: peraí, se eu tenho tanto, se eu faço tanto, se eu busquei tanto, se eu me empenhei tanto nas outras coisas, por que não para Deus? Por que não para viver a sua verdade? Por que não para viver a sua palavra? Por que não para me alimentar do que realmente vai sustentar o meu espírito? Isso é batalha. E essa batalha nós temos que entender. E por isso que o Senhor falou. Ou você acha que foi fácil Abraão chegar e falar assim: agora eu vou pegar, vou sair de todo o meu conforto, vou pegar, vou fazer as coisas. Não! Ou você acha que no tempo de Juízes foi tudo bem? Não! Como o nosso também não, mas nós temos que entender quem nós somos e o nosso posicionamento espiritual naquilo que Deus está querendo para nós. Então, se você quer viver o novo de Deus, se nós queremos viver este novo, se nós queremos desfrutar deste novo de Deus, está na hora de nós lançarmos a nossa fé no sobrenatural em tudo que fizermos, em tudo que formos colocar as mãos. Em tudo que Deus mandar nós fazermos. Mas cuidado, tem coisas que Deus não mandou você fazer. Não coloque a sua mão. Não deixe com que o jugo de outros fique sobre o seu ombro e você achando que tem que ficar lá carregando. Não! Faça o que Deus mandou você fazer. Estabeleça aquilo que Deus mandou você estabelecer. Diga aquilo que Deus mandou você dizer. E cuidado! Porque você viu a interferência de uma mãe para o filho? Vocês perceberam no texto a interferência? Se nós, pais, não ensinarmos os nossos filhos no caminho, vai chegar uma hora que o nosso filho vai apontar o dedo na nossa cara. Mas você fazia a mesma coisa? Por que agora você está falando que eu não posso fazer? E é realidade. Então, vamos perceber. Ela está aqui para nós. Um alimento diário. Algo grandioso, algo maravilhoso. Algo que Deus nos deu para transformar as nossas vidas e a nossa realidade. Lancemos a nossa fé neste sobrenatural. E façamos igual ou da mesma maneira que Jesus ensinou, e assim posteriormente como os discípulos viveram, que possamos ser estes que ali damos a continuação dos atos de todos os apóstolos, dos discípulos, que possamos ser nós que vamos dar continuação nisso, porque irmãos, parece uma coisa muitas vezes até metódica, falar para os irmãos: olha, venha para o culto para você receber. Olha, mesmo você está em casa, você não está podendo vir, assiste a live. Não, irmãos, faz. Tem irmãos que muitas vezes não estão observando que a cada dia Deus está querendo salvar uma vida. E parece loucura, não é? Posso contar, pastor? Posso? Não? Nem? Depois você conta no domingo também. Aleluia. Glória a Deus. E hoje foi um testemunho para as nossas vidas. O projeto está sendo ministrado terça, quinta e
sábado, o projeto com as crianças. Terceira idade, terça e quinta. E já estamos tendo testemunhos de conversão de jovens e de pessoas da terceira idade. Ah, mas eles estão pegando... Irmãos, só o fato de nós estarmos falando ou vivendo esta fé sobrenatural, as pessoas estão com fome e sede de Deus, elas estão querendo buscar esta presença, elas estão querendo cada vez mais este Deus que nós servimos. Então está na hora de nós começarmos a olhar isso de outra maneira. Tem pessoas com fome e sede de Deus. Vamos começar a servi-los, vamos começar a levar essa palavra, vamos começar a levar essa verdade. Deus nos chamou não para que haja esse tipo de confusão que houve com Mica, para não ser influenciado como Mica foi influenciado, ou como sua mãe foi influenciada, ou como aquele levita foi influenciado, mas para nós transformarmos nossa realidade. E como diz em Romanos 12, versículo 2, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não agir por impulso, mas agir com sabedoria. Muitas vezes, prestem atenção, muitas vezes a razão não é tão racional quanto você imagina. Muitas vezes o abdicar, o renunciar é mais sábio do que nós temos a razão. Como diz um ditado aí popular, é mais fácil eu ter paz do que eu ter razão, não é? Então, é isso que nós temos que começar a perceber. Esta paz que excede todo entendimento é aonde nós temos que estar. Nesta verdade que nos revela o que nós temos que fazer, é onde nós temos que estar. Esta presença é que nós temos que levar cada dia, cada momento. Não deixarmos nos influenciar pelas coisas desta terra ou com as circunstâncias dela. Imagine só, se hoje nós estivéssemos aqui para orar pela recuperação da irmã Silvana, porque ela se rendeu e ela chegou e disse que ia ficar em casa porque tinha acabado de voltar do hospital. Mas a atitude foi diferente. Ela se posicionou, ela lançou a fé no sobrenatural e veio glorificar aquele que vive e reina. É Ele, é através dele, é por ele, é nele. E essa fé tem que ser lançada cada vez mais. Senão nós vamos limitar as pessoas que estão em nossa volta, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos a viverem dessa mesma maneira. Vamos só começar a falar de contos, histórias, e não abrir e revelar a verdade. Não vamos deixar nada e ninguém nos submeter às coisas desta terra, mas vamos continuar a viver este sobrenatural dia após dia. Amém? Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós estamos diante da sua face, da sua presença, e pedimos a Ti agora, Pai, fortaleça-nos para nós não chegarmos ao ponto ali que Mica chegou, de estar ali fazendo altares, ou melhor, fazendo, Senhor, uma conjuração de altares, ou até mesmo, Pai, uma estola ali sacerdotal, dizendo ali, Pai, que ele tinha uma autonomia, uma certa ali autoridade para poder fazer aquilo que ele bem entendia, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre, Pai, destes suspiros da nossa alma, destes muitas vezes desleixos, ó Senhor, desleixos sim, Pai, daquilo, Senhor, que ainda não foi desconstruído ou destruído, ou que não nasceu de novo,
ou de muitas vezes situações que foram vividas, Pai, mas que nós não queremos que isso repita. Pai, livra-nos, Senhor, de todo tipo de palavra, Senhor. Palavra que nós muitas vezes achamos que são boas, palavras que nós achamos que vai revelar alguma coisa, mas na verdade estão destruindo. Livra-nos, Pai, destes pensamentos que muitas vezes, Pai, geram e nos condicionam a viver da mesma maneira, mas leva-nos a um entendimento sobrenatural. Leva-nos, Pai, a viver, Senhor, a Sua palavra de uma maneira incondicional. Leva-nos, Pai, a viver, Senhor, através do Seu querer e através da Sua plenitude, e que esta unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas despedace todo jugo sobre as nossas vidas, sobre ali, Senhor, os nossos familiares, sobre a nossa casa, sobre o casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida de todos que estão em nossa volta, e que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado de melhor nesta terra, neste tempo, em nome de Jesus, ó Senhor. E que esta unção, Senhor, seja revelada, Pai, aos quatro cantos dessa terra, começando pelos quatro cantos deste bairro, se estendendo, Pai, para este município, para esse estado, para essa nação e para outras nações, Pai, conforme aquilo que o Senhor nos disse e aquilo que o Senhor tem nos prometido, Pai. Mas começa, Senhor, aqui, começa através de nós, começa, Pai, com o nosso vizinho, ou melhor, começa, Senhor, com a pessoa que está do nosso lado. Se for um cônjuge, se for um filho, começa por ele, Pai. Se for agora um familiar, começa por ele, para que se estenda e se alastre, Senhor, para todo o nosso bairro, e disso, Senhor, tome a proporção que o Senhor quer. Graças te damos, Pai. Obrigado por essa noite, e recebemos esta fortaleza, recebemos este renovo, recebemos, Pai, a Sua palavra, recebemos o Seu senhorio, e lançamos a nossa fé no sobrenatural, porque é tempo de vivermos este algo novo, e nós vamos ver, Senhor, e contemplar as Suas maravilhas. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Recebeu? Aleluia? Então quem você vai trazer domingo para o culto? Ah, já era. Já você falou que recebeu. Já ora aí, ó, já vê quem é. Já vê quem é aí. E assim, ó, tá vendo? O Carlos e a Thalita já foram mais estratégicos. Nós vamos apresentar a Maria Helena e já traz o povo aí, né? Vamos começar a apresentar alguém um pouquinho agora. Me chama, né? Vamos fazer isso, aleluia, né? Mas bênção de Deus. Amém, irmãos? Então, coloque um propósito. Não perca aquele propósito. Se nós lançamos algo, comece a fazer lá. Você que ainda não começou, pegue de terça-feira, você com a sua família. E se muitas vezes eles não quiserem, faça você. Comece por você. Comece. Porque assim, tem que haver o primeiro passo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir fazer aquilo que o Senhor tem para você. E sempre você vai ficar esperando o momento certo. Entenda uma coisa: Deus não dá o momento certo, Deus dá a oportunidade para aquele momento. Você gera o sobrenatural e você faz isso acontecer. Aí você fala, não é isso, não? Então, lembra do testemunho da irmã Silvana que ela acabou de contar? Se ela aceitasse a condição, ela estaria onde agora? Mas ela não aceitou. Ela criou, ela viu a oportunidade e gerou o sobrenatural. Então não espere que vai ter que ser. Entenda uma coisa: gerar isso não é muitas vezes ser irresponsável, tá? Por favor, percebam a diferença. Irresponsável, agir no tempo errado. Não é. É assumir a sua condição de fé e não aceitar o que está sobre você. E aí sim, transformar a sua realidade. Se nós sabemos que pode ser feito, faça. Se nós sabemos que não pode ser feito, faça. Mais ou menos isso, né? Então, use. Deixe Deus te usar da maneira que Ele quer. Amém? Que as palmas ao Senhor. Pastor, glória a Deus. Aleluia.
nessa noite, eu vou fazer algo aqui que Deus colocou no meu coração. Coloca no seu coração, feche os seus olhos. Tem um refrão que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aprenderam? Agora declare com a sua boca nessa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Recebe a paz de Deus essa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa noite, Senhor, apresentamos, ó Pai, esses propósitos de oração, Senhor. Pai, teu povo colocou esses propósitos, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, o Senhor conhece, Senhor, a cada pedido, Pai. O Senhor possa derramar o teu poder e da tua unção, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que haja testemunhos desse lugar, Senhor amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus de glória. Senhor, nessa noite apresentamos também, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, este caderno de oração, Pai. Senhor, tem vidas aqui, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, estão desesperadas, necessitadas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, que através da nossa fé, Senhor, o Senhor possa levar, Pai. O Senhor possa levar a cura, Senhor. O Senhor possa levar a salvação, levar a libertação, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, abre as portas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Pai, nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, foi falado de fé, Pai. Então, nessa noite, eu uno a minha fé juntamente com a fé do teu povo para te pedir, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai te encontro, Senhor, com cada nome que está escrito neste livro, Senhor. O Senhor conhece a cada um, Pai, que o Senhor possa derramar o teu poder, Senhor. Que haja testemunhos neste lugar, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite também te pedimos, Pai, abençoa os dizimistas ofertantes da sua casa, Senhor. Senhor, abençoar, multiplicar os teus celeiros, ó Pai, 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, abençoa, Senhor, também aqueles que não puderam ofertar nessa noite, meu Pai. Senhor, venha Deus com portas do céu, Senhor. Abre uma excelente porta, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, aqueles que estão necessitados, precisando de uma porta de emprego, Pai. Derrama o teu poder, Senhor, cumpra o seu querer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, na noite de hoje, Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço, meu Pai, por estarmos aqui reunidos, meu Pai, para prestar um culto racional a Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo testemunho de vitória na vida da Tua serva, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que ela venha ser plantada nos nossos corações, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Graças eu te dou pela vida do Teu servo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cada dia, Pai, abençoá-lo, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cada dia usar grandemente, meu Pai. Vai de encontro, Senhor, com a sua casa, com a sua família, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Derrama no teu poder, ó Pai, derrama nas suas bênçãos sobre a vida dele, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Nessa noite eu te peço, Senhor, vai de encontro com cada vida, Senhor, que o Senhor preparou para estar aqui nessa noite, meu Pai. Só o Senhor contempla a situação de cada um, Senhor, a necessidade de cada um, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Nessa noite eu te peço, Senhor, vai de encontro, meu Pai, com cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cumprir o seu querer, cumprir a sua vontade, Pai. Senhor, nessa noite eu também te peço pelas vidas que estão assistindo a live, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, aqueles que irão assistir,
Senhor. O Senhor possa derramar do teu poder e da tua unção, Pai. Vai de encontro, Senhor, com cada vida, Senhor. Só o Senhor contempla cada necessidade, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Senhor amado. Vai de encontro, meu Pai. Que eles possam sentir essa presença aí onde eles estiverem, meu Pai. Que eles possam receber aquilo que eles estão necessitando na noite de hoje, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, com cada um, Senhor, que o Senhor despertou para estar, meu Deus, assistindo. Que o Senhor possa operar grandemente, Senhor, que eles possam testemunhar em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças te damos por essa noite maravilhosa, Senhor. Pai, leva o teu povo em paz para casa, Senhor, amado, da escape e da livramento, Senhor, da volta para casa, Senhor, aquele que está dirigindo, aquele que vai tomar condução, aquele que vai de a pé, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, liga eles, Pai. Vai de encontro, Senhor, que o Senhor possa dar o sono do justo na vida do teu povo, Pai. Graças te damos, ó Pai. Leva o seu povo em paz para casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos nessa noite. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos. Amém. Amém. Em paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.